O maior erro de um cabeleireiro é cortar o cabelo sem entender quem é a pessoa sentada na cadeira. O verdadeiro visagista não começa lavando ou molhando os fios, ele começa decodificando a identidade. Nessa consultoria inicial, é preciso analisar as linhas fisionômicas da cliente, identificando o formato do seu rosto e o que o visual atual está transmitindo. Muitas vezes, um cabelo sem formato engole as feições e apaga o brilho pessoal. O papel do profissional é criar um design que revele a força e a elegância que estão escondidas, transformando a fisionomia em intenção e autoridade. Cada gesto na consultoria serve para projetar tridimensionalmente onde o cabelo precisa de volume e onde precisa de leveza. O visagismo estuda o temperamento e o desejo de imagem do cliente ou da cliente. Para a cliente, buscamos um visual moderno, prático e que valorize o olhar. É a transição do óbvio para o exclusivo. Quando você entende de geometria e fisionomia, você não vende apenas um corte, você vende poder. Mas antes de aplicar água, é fundamental entender o peso real e a distribuição da fibra capilar. Nunca deixe ninguém cortar seu cabelo sem antes fazer esse teste com ele totalmente seco. Ao tracionar as mechas, eu faço a leitura do comportamento natural do fio, os pontos de densidade e como a gravidade atua. Um erro milimétrico aqui pode criar buracos difíceis de corrigir depois. O profissionalismo se revela no respeito à natureza de cada estrutura em uma preparação cirúrgica para o desenho geométrico que virá. A engenharia do corte começa nas sessões. Se o profissional não divide o seu cabelo com precisão milimétrica, se prepare para o desastre. Veja a limpeza e exatidão com que a nuca é isolada. Cada linha de separação dita a direita, ou melhor, cada linha de separação feita dita a direção que o cabelo vai tomar. O reflexo no espelho é a nossa bússola tridimensional. Eu estou preparando a base de sustentação de todo o design. Uma nuca bem projetada é o que dá elegância ao perfil e garante que o corte cresça bonito por meses. A assinatura das grandes escolas internacionais aplicada na prática, é assim que elas trabalham. E é aqui que a mágica das camadas começam a acontecer. Atenção total para a projeção espacial. A mecha é elevada verticalmente em relação ao couro cabeludo, criando uma linha de graduação que distribui o peso de forma inteligente. Repare na postura corporal e na firmeza dos dedos segurando o cabelo. Não existe hesitação. Cada tesourada segue um plano matemático rigoroso para dar movimento à coroa e evitar que o cabelo fique pesado ou sem graça no topo. O segredo de um perfil elegante está escondido exatamente na angulação usada na nuca. Olhando de perto essa seção, trabalhamos com linhas verticais para eliminar o excesso de volume e desenhar um contorno perfeitamente limpo. A inclinação da mão determina se a nuca vai ficar batida ou alongada. No visagismo, essa região é crucial para alongar o pescoço e trazer uma estética refinada e moderna para a cliente. Acompanhe o movimento das mãos na transição. Se o cabeleireiro errar a conexão entre a nuca e a lateral, o corte perde toda a harmonia. Cada nova mecha é puxada e conectada com a mecha guia anterior. Sem um efeito cascata de pura geometria, a tração constante e o ângulo uniforme garantem que não fiquem marcas ou degraus no cabelo. O profissionalismo está na consistência. Manter o mesmo ângulo do início ao fim exige anos de treino e domínio técnico. É assim que se constrói um visual de alto padrão. Agora, vamos passar para a escultura lateral, terminando
as tesouradas, todo o movimento criado no alto, nós vamos passar para a escultura lateral. Olha o truque de mestre para criar um caimento alongado na frente sem perder o movimento. A mecha é direcionada ligeiramente para trás, antes do corte, e no alto eu separo essa mecha, tá? E por enquanto vou simplesmente enrolando, criando uma leveza para que nós possamos nos direcionarmos às laterais. São pequenos piques que nós vamos criando para essas laterais, para esse alto, para criar a leveza que nós desejamos para esse cabelo. E aí, quando eu vou posicionar, por exemplo, a parte da nuca com a lateral, eu já vou criando esse movimento. Observe que agora eu já posiciono a mão mais para trás. Isso tem um impacto visual. Então, o visagismo estuda as linhas, o impacto dessas linhas diagonais na fisionomia. O terror de qualquer cliente é sair do salão com um lado maior que o outro. Por isso, o equilíbrio e a simetria exigem uma checagem constante. E quando nós falamos de lado maior que o outro, é que quando você corta um cabelo, se essa assimetria ela não estiver contida no corte, realmente a tua cliente ela vai sair da cadeira horrorizada com a diferença de comprimento. Quando você consegue, o profissional consegue fazer algo em que a cliente entenda, tá, esses movimentos, a cliente naturalmente ela vai entender que aquela simetria está incutida no corte. E aí está tudo certo. Agora eu estou esculpindo a lateral direita, harmonizando as proporções com o lado esquerdo. A linha de contorno da orelha é onde se esconde o verdadeiro acabamento de luxo de um corte. O visagismo requer esse olhar tridimensional contínuo. Repare no alinhamento, tá, que eu vou criando com a tesoura, e aí vou trabalhando isso nas pontas das mechas, criando esse vamos dizer assim, esse movimento e essa leveza. Tá? Essa linha periférica que molda o rosto da cliente, trazendo leveza e destacando os pontos fortes do semblante. É o acabamento refinado que diferencia o trabalho comercial de uma assinatura de elite. Agora eu vou fazer a junção do alto com a lateral. E observe que eu trabalho de novo com a navalhete para fazer essa junção. Ou seja, eu vou tirar apenas pequenos excessos. Porque o corte, quando eu trabalhei aquele início do corte, trabalhando com uma tesoura seca, ali eu já dei uma forma para aquela nuca. Depois foi só refinar esse acabamento, tá, na nuca. E depois, agora o movimento que antecedeu a este que eu estou fazendo, eu criei toda aquela leveza para o alto e para as laterais desse cabelo, para que pudesse depois fazer essa junção e criar um acabamento limpo, porque independe da técnica usada. E aqui nós já vamos para quantas técnicas? Eu cortei o cabelo seco, eu desfiei esse cabelo, eu picotei esse cabelo. Então nós já vamos para 3, 4 técnicas distintas em um mesmo corte de cabelo. Então, quanto maior o conhecimento que o profissional possui em relação às técnicas, mais fácil de se conseguir o resultado adequado, dependendo da textura do cabelo, porque você vai escolher uma técnica específica para trabalhar justamente determinadas proporções, volumes desse cabelo.
Como eu disse anteriormente, essa linha periférica é que molda o rosto da cliente. É isso que vai criar leveza e realçar os pontos fortes do semblante dessa cliente. É esse acabamento refinado que vai diferenciar o seu trabalho no seu dia a dia de um corte normal. É um corte comercial, ok? Quando eu chamo de corte comercial, eu estou dizendo que é aquele cabelo que você vê na rua, que é mais padrão, que as pessoas gostam de usar para pessoas mais conservadoras. É diferente, por exemplo, de uma tribo que gosta de um cabelo totalmente desconectado. E aí também existe uma diferença entre gostar e o cabelo oferecer uma estrutura para que esse corte possa ser executado, e também a disponibilidade dessa cliente para poder lidar com esse cabelo no dia a dia dela. E aí o segredo desse visual, de um visual que seja moderno, para uma cliente que tem pouco tempo, que precisa de praticidade, é você manter linhas e criar levezas que permitam a essa cliente ter esse cabelo no seu dia a dia. E antes de ligar o secador, sabe aquela última checagem que você faz ainda com o cabelo úmido? Que não importa se eu usei navalhete, se eu picotei esse cabelo, deixar pontas, principalmente no cabelo da brasileira, que já tem uma miscigenação bastante acentuada de várias raças e tem muito cabelo, e um cabelo com muita porosidade, com diferentes ondulações, esse tipo de checagem se faz necessário. E aí, quando você faz essa checagem, você observa o movimento e a caída natural do cabelo. Depois de pentear em todas as direções, observar como os fios respondem à gravidade e ao formato do crânio. Essa é a engenharia do corte. É isso que fecha o corte. Tá? E aí a umidade, depois que você usa o secador, direcionado e etc., escovou o cabelo, aí você vai para um acabamento final, que é lapidar esse cabelo. Tá? E aí você nota que conforme o cabelo foi seco, tá? E foi escovado, e aí eu vou secando o cabelo depois com o secador, agora, no caso, é para revelar a textura real e o balanço das camadas. E aí, conforme o cabelo seca, as linhas de força começam a emoldurar o rosto de forma automática. O encaixe é perfeito, porque foi planejado matematicamente desde a primeira mecha guia. E como com o cabelo totalmente seco, os pontos de peso ocultos se tornam visíveis. Então, o verdadeiro visagista, ele só finaliza o design assim. Eu uso a ponta da tesoura com extrema precisão para fazer pequenos ajustes milimétricos, remover excessos e suavizar os contornos. Isso garante um caimento impecável. E ajustar a nuca e as laterais com o alto para que a moldura valorize ao máximo o olhar e as feições dessa cliente. O segredo de um visual moderno, duradouro, está na escolha do toque final. Aplicar um produto de finalização para selar a textura e garantir a durabilidade do design. Usar os dedos para ditar o movimento e o volume ideal no alto da cabeça e nas laterais. O visagismo se materializa nesse instante. O cabelo ganha uma estética clean, sofisticada e cheia de atitude, traduzindo a intenção de imagem da cliente em linhas geométricas reais que trazem leveza e rejuvenescimento. E aí chega o grande momento, que é o grande momento do espelho. E aí você vai ver a reação da cliente ao enxergar o poder da nuca transformada e do perfil novo. Como eu disse, o fixador, a pasta, o gel, tudo que a cliente puder ter à mão que ajude a valorizar o visual pode ser usado. E esse é o momento mais gratificante do trabalho, que é quando a cliente vê o cabelo
as costas e aí a autoconfiança e o da cliente e o sorriso dela são o veredito final. O visagismo tem esse poder. Ele não transforma apenas o exterior, ele resgata a identidade e eleva a autoestima. Um corte de cabelo de alto padrão entrega exatamente isso: exclusividade, elegância, poder. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, compartilha ele com as suas amigas. Se você é profissional, gostou da técnica, manda para um amigo seu, para uma amiga. Deixa um joinha aí para nós, que nós agradecemos, para produzirmos mais conteúdos para vocês, tá? Eu sou o Ney Silva, o Rei dos Cortes, e vejo você no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.